Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. E que bom poder estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma manhã, juntos, invocar o nome do Senhor e aprender com a sua palavra. Agora em Joel, na segunda parte, e eu tenho certeza de que Deus vai falar muito conosco. Então eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, que dê o teu like. E se você fizer isso, muito mais pessoas vão ser alcançadas. E se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para você ser notificado todas as vezes que colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus nesta manhã. Joel capítulo 2, verso de número 28, que nos diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Oh, aleluia! Queridos, que palavra poderosa! Eu quero, nesta manhã, junto com vocês, meditarmos nesta palavra, porque há aqui um novo salto temporal na profecia. Após ser anunciada a invasão inimiga, a necessidade de arrependimento e a restauração do povo após a invasão inimiga, temos um novo evento em um tempo estabelecido como sendo depois. Preste atenção nessa expressão. A expressão traduzida do hebraico para depois refere-se à época messiânica, queridos. Ou seja, é o mesmo que nos últimos dias, conforme o apóstolo Pedro interpreta em Atos no capítulo 2, quando ele usa essa expressão. Muito tempo depois, quanto da restauração nacional de Israel, o Senhor promete derramar, ou seja, conceder sem medida o seu Espírito sobre todos os homens sem exceção. E filhos e filhas de Israel profetizariam, e os velhos teriam sonhos, e jovens teriam visões da parte do Senhor. É o derramar do Espírito de Deus se cumprindo. O apóstolo Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, cita 5 versos de Joel e relaciona com um evento que se deu em Jerusalém no dia da festa de Pentecoste. O Espírito do Senhor foi derramado no dia da festa de Pentecoste e muitos profetizaram e falaram em novas línguas. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecoste, na festa judaica, quando ouviram um som comparável com um vento forte e impiedoso que tomou conta do recinto, enchendo a casa. E em seguida, os que estavam reunidos viram uma espécie de labaredas, línguas repartidas, comparável com fogo, e estas pousavam sobre a cabeça dos que ali estavam reunidos. Que visão tremenda! Todos que ali estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, em vários idiomas. O apóstolo João anunciou: da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Ou seja, da mesma forma que Jesus anunciou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, todos os cristãos agora passaram a estar cheios, plenos do Espírito eterno, visto que tornaram-se templo e morada do Espírito. Oh, aleluia! Queridos, os turistas, por ocasião da festa de Pentecoste, que visitavam Jerusalém, ficaram perplexos e ouviram os galileus falarem em seus idiomas. E o apóstolo Pedro, diante de tamanho alvoroço, posicionou-se diante da multidão e demonstrou que aquele evento em particular tinha relação com o que o profeta Joel havia anunciado. Oh, queridos, que coisa tremenda está acontecendo agora. O cumprimento de uma profecia diante dos olhos dos israelitas e dos gentios.
Veja, o verso 29 diz: e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O apóstolo Pedro demonstrou que o Espírito do Senhor estava sendo derramado sobre todos os povos, até mesmo sobre os servos e servas. O profeta Joel demonstra que o Espírito seria derramado sobre os filhos e filhas do seu povo e também sobre os servos e servas, e seriam agraciados todos com um Espírito. Oh, aleluia! E isto demonstra que em Deus, queridos, não há acepção de pessoas. Até mesmo os gentios seriam agora agraciados com o Espírito. O Senhor promete enviar do seu Espírito sobre judeus e gentios. É o tempo do derramar do Espírito de Deus. O verso de número 30 diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Queridos, muitos milagres e maravilhas seriam operados por Deus no dia em que o Espírito do Senhor fosse derramado. E o Senhor Jesus, quando esteve na terra, operou sinais e prodígios em meio ao povo, demonstrando a chegada do reino de Deus. Ele mesmo disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Aleluia! Oh, queridos, que coisa tremenda! O verso de número 31, redobre aqui a sua atenção. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este verso introduz aqui um novo salto temporal na narrativa do profeta Joel. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol ficará escuro e a lua vermelha. O profeta deixa de fazer referência ao período messiânico e passa para um período apocalíptico. O grande e terrível dia do Senhor. Ah, queridos, o grande e terrível dia só se dará após o Espírito do Senhor ser derramado sobre os homens em toda a terra, ou seja, após a vinda do Messias. E isto estava se cumprindo no dia de Pentecoste, o derramar do Espírito de Deus, e a história dá-se sequência. O verso de número 32, ele diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, e assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes e aqueles que o Senhor chamar. Queridos, o apóstolo Paulo cita este verso em Romanos 10:13, após afirmar que Deus não faz acepção de pessoas. Oh, glória! Ao falar daqueles dias em que Deus daria e derramaria do seu Espírito, que antes do tempo descrito como o grande e terrível dia do Senhor, o profeta Joel demonstra que todo aquele que clamar ao Senhor haveria de ser salvo. Como situar o tempo e a expressão há de ser? O há de ser aqui contempla o período, queridos, entre o derramado Espírito e o grande e terrível dia do Senhor. Redobre a tua atenção aqui, neste período, tempo específico. Qualquer pessoa que seja judia ou gentil que clamar, o Senhor é salvo. E o que entendemos por clamar? Clama aquele que confia. O clamor é a expressão de confiança por parte de quem clama, queridos. Só se confia e clama quando se entende que Deus está perto. Qualquer que confiar, qualquer que crer no Senhor será salvo. Oh, queridos, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Porque qualquer que invocar será salvo. Por que qualquer que clamar será salvo? Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá salvação. E este texto contém uma referência
príncipe, ao Messias, pois a salvação viria de Sião. Oh, queridos, todo aquele que invocar o nome do Senhor é a expressão que abrange os gentios, que serão salvos, assim como disse o Senhor, ao anunciar o evangelho a Abraão, quando diz: todas as nações serão benditas em ti. Glória a Deus. E neste período de tempo, chamado pelo apóstolo Paulo de plenitude dos gentios, ou como conhecemos, chamado de tempo da graça, também pela igreja, dentre os remanescentes de Israel também haverá salvação, como disse Joel, para os que atentarem ao chamado do Senhor, e entre os sobreviventes e aqueles que o Senhor chamar. Por isso, queridos, nesta manhã eu te convido a clamar, a crer e a confiar nesse Deus. Ore comigo. Querido Deus e Pai, eu te glorifico por essa palavra, Senhor. Eu te glorifico, ó Deus, pela promessa derramada sobre nós, Senhor, que é, ó Deus querido, a descida do teu Santo Espírito para capacitar homens e mulheres para fazer a tua obra, para profetizarem, para, ó Deus querido, expulsarem os demônios, para curar os enfermos, para anunciar as boas novas de salvação, para que este povo seja revestido de poder e seja também transformados naquele grande dia. Ó Deus, recebe a nossa oração nesta manhã, abençoa o teu povo, renova as nossas forças e que possamos todos os dias buscar a presença do teu Santo Espírito, Senhor, em nossas vidas. Meu Deus, esta é a oração do teu servo nesta manhã. Abençoa o teu povo e derrama sobre nós o teu Espírito. Esta, Senhor, é a minha petição nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero te dizer: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.